Gênesis 3, versículos 1 a 15. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz de Deus, do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, nós somos gratos a Ti, por mais uma vez estarmos na Tua casa, por mais uma vez estarmos reunidos, Senhor, para louvar o Teu nome e agradecer, meu Pai. Nós somos gratos pela Tua presença, meu Deus, pela Tua bondade que nos acompanha a cada dia, meu Pai. Abra nossa mente, nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos ler a Tua palavra, entendê-la e aplicar em nossas vidas, meu Pai. Que ela nos guie, Senhor, que ela nos revele quem o Senhor é e quem nós somos, Pai. E que a Tua palavra seja o nosso guia por todos os dias de nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, uma das coisas que mais movimenta o mercado de alimentos são os alimentos ultraprocessados, salgadinhos, refrigerantes, etc., que são alimentos muito consumidos pelas pessoas ao redor do mundo. Você vê, é impossível você ver alguém, você ir em algum lugar que não tem alguém comendo um salgadinho, tomando algum refrigerante ou comendo outra coisa. Sempre vai ter. Todavia, apesar de gostosos, esses alimentos fazem mal se consumidos em excesso. Na verdade, esses alimentos ultraprocessados fazem tão mal que muitas pessoas recomendam que você nem consuma eles, que você evite comer deles. Em uma lista de alimentos processados mais prejudiciais à saúde, estava entre os 3 piores: salgadinhos, refrigerantes e batata frita. 3 coisas que as pessoas comem bastante, às vezes até um acompanhado do outro. Só que eu quero substituir a batata frita por miojo, porque batata frita é algo que a gente consome muito por aqui. Mas miojo sim. E miojo faz muito mal à saúde. Que inclusive teve uma época que eu comia, acho que eu comia 2 miojos seguidos por 2 dias. Comia um dia, no próximo comia outro. Mesmo assim, mesmo esses alimentos fazendo muito mal à saúde, muitas pessoas não passam um dia sequer sem consumir esses alimentos. Tem muitas pessoas que comem esses alimentos em um dia, no próximo está comendo de novo, e por aí vai. Tem gente que é viciada nesse tipo de alimento. E essas pessoas não se atentam para o prejuízo que eles causam, sendo iludidos pelo seu sabor. Ou seja, apesar desses alimentos serem muito prejudiciais à saúde, as pessoas consomem eles muitas vezes diariamente, dia após dia elas consomem.
justamente porque eles são atraentes, são bonitos, são gostosos, são fáceis de conseguir. Você dá um dinheirinho, você consegue esses alimentos. Então, iludidos pelo sabor, as pessoas consomem esses alimentos. E se eu te dizer que o pecado é do mesmo jeito? Quando nós falamos sobre pecado, nós estamos falando sobre um alimento que faz mal, mas que as pessoas consomem diariamente. Quando nós falamos sobre pecado, nós estamos falando sobre algo que faz mal, sobre algo que é nocivo para nós, mas ainda assim nós o consumimos, muitas vezes diariamente, porque nós somos iludidos pelo sabor dele. Por ele ter um sabor bom, vamos dizer assim, ele nos seduz, então nós consumimos ele. Entretanto, quando falamos sobre pecado, nós estamos falando de algo muito mais nocivo que alimentos industrializados. Nós estamos falando de algo muito mais nocivo do que salgadinhos. Nós estamos falando sobre algo muito mais nocivo do que miojos, do que refrigerantes. Nós estamos falando sobre algo tão nocivo que o mínimo provar significa morte. É por isso que o nome desse sermão é o doce veneno do pecado. Porque apesar de ser doce, ainda é veneno. Apesar de ter um gosto bom, ele ainda mata. Nós vamos ver como é que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram por achar o pecado belo e saboroso. E sobre como nós, muitas vezes, nos deixamos levar pela bela aparência e pela doçura do pecado. No famoso relato da queda do homem em Gênesis 3. E esse relato é essencial para que nós possamos compreender a maldade do ser humano. É impossível que você compreenda por que o ser humano é mau, por que o ser humano faz o que é ruim, sem ler esse texto. Era impossível você compreender por que a humanidade é depravada sem ler Gênesis 3, sem ler o início da maldade do ser humano. Nesse texto também nós podemos compreender como o diabo tenta os seres humanos, sobre como Satanás usa de mentiras e da corrupção da palavra de Deus para levar os homens a fazer o que é errado. Mas também esse texto nos ensina como Deus é misericordioso. Esse texto nos revela como Deus, mesmo vendo a nossa desobediência perante Ele, ainda oferece um caminho para que os homens se salvem. Então, vamos ao texto, versículos 1 a 5. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O primeiro personagem que esse relato nos apresenta é a serpente, a famosa serpente. Mas a única e principal característica que o texto nos apresenta é a sua astúcia, a sua esperteza, a sua inteligência, a sua sagacidade. A astúcia é essa que superava a de todos os animais que Deus havia criado. Então a serpente era mais esperta do que todos os animais que Deus tinha feito. De todos os animais que Deus tinha feito com as suas mãos, a serpente era mais esperta. Quando nós falamos sobre animais serem espertos,
geralmente nós estamos nos referindo a alguma habilidade que ele possui. Por exemplo, uma habilidade para sobrevivência, uma habilidade de comunicação com outros animais ou com seres humanos, ou alguma capacidade de fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala que algum animal é esperto, a gente se refere sobre essa habilidade que ele tem. Por exemplo, os animais que guardam comida até o inverno. A gente diz que é inteligente, né? Porque eles fazem aquilo naturalmente. Ou alguns animais que interagem com seres humanos ou com outros, por exemplo, os golfinhos. Enfim, quando a gente fala sobre animais espertos, a gente se refere mais aos instintos deles, às suas habilidades naturais. Entretanto, o texto nos apresenta a serpente, o animal serpente, como um animal consciente, um ser que pensa, e pior ainda, um ser que fala. É aqui que as pessoas usam. Esse é um fato sobre a nossa fé que as pessoas usam para nos ridicularizar, vamos dizer assim. Que a gente crê em cobra que fala. Mas se você for crer em Gênesis literalmente, você pode entender realmente uma cobra que fala, um animal, uma serpente que fala. Mas essa passagem tem sido alvo de debates sobre o que era essa serpente, sobre o que era esse ser aqui que o texto chama de serpente. E as três principais posições são: era um animal possuído pelo diabo, ou seja, realmente era uma serpente, que a gente conhece, um animal que a gente conhece, mas que o diabo possuiu, entrou nele para falar com a mulher. Alguns creem que era o próprio diabo transformado em serpente. E a última e menos famosa é a serpente era na verdade uma metáfora para o diabo, ou seja, o autor não era uma serpente literal ali, mas o autor usou essa linguagem para descrever algo com muita esperteza, com muita sutileza. E faz sentido você pensar, porque você vê, né, que as cobras elas são espertas. Você vê que elas aguardam o momento certinho, elas se escondem para pôr o bote na sua presa. Muitas serpentes enforcam suas presas, né? Prendem ela e quebram os ossos para depois comer. Algumas arrastam para a água, enfim. Talvez seja isso, mas enfim, a gente não tem um consenso entre os teólogos. Mas apesar de todas essas interpretações, todos aceitam que o diabo estava envolvido na queda do homem. Alguns até sugerem uma teoria que eu não vou falar aqui pelo decoro, mas é bem estranho de você pensar. Mas enfim, todos concordam que o diabo de alguma forma estava envolvido na queda do ser humano. Ou seja, o diabo usou da sua astúcia maligna para enganar o homem. Jesus fala, né, que o diabo é o pai da mentira. Ou seja, o diabo utilizou da sua malícia, da sua esperteza, para levar o homem a pecar. E o texto nos conta com detalhes essa conversa entre a serpente e a mulher. A conversa se inicia com a serpente fazendo uma pergunta: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? O primeiro movimento da serpente é inverter a palavra de Deus, dizendo algo que ele não disse. Dizendo que, em forma de pergunta, dizendo que Deus proibiu deles comerem qualquer fruta do jardim. Ou seja, tinha um monte de árvore ali, mas Deus não deixou vocês comerem nenhuma. E é muito estranho pensar que essa pergunta surgiu do nada. É muito estranho pensar que do nada a serpente foi lá e perguntou se Deus tinha proibido dela comer todas as árvores do jardim. É muito estranho essa pergunta surgir do nada. É provável que houvesse um conhecimento sobre a proibição de Deus quanto aos frutos que o homem poderia comer. Ou seja, a serpente sabia que Deus tinha proibido o homem e a mulher de comer determinado fruto. Então ela vai lá, como quem não quer nada, que assim começa, e pergunta: é verdade que Deus disse que não é para vocês comerem nenhuma árvore, nenhum fruto de nenhuma árvore do jardim? Então a mulher responde com aquilo que Deus tinha dito: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer
nem tocar nele, para que não venham a morrer. O detalhe é que Deus não disse que eles não deveriam tocar, mas Eva disse que não deve se tocar, que pode demonstrar um temor a Deus. Ou seja, ela fala aqui: eu não quero nem tocar nisso aí para não desagradar a Deus. Ou seja, Eva tinha consciência do que Deus tinha proibido, tanta consciência que ela até coloca algo a mais: nem tocar naquele fruto. Então, temos alguém aqui que se lembra do que Deus tinha falado, que se lembra do que Deus tinha proibido. Ou seja, a serpente teve a sua dúvida respondida. Então ela poderia ir embora, mas ela não foi. Ela continua a conversa, dessa vez com uma afirmação: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, você vê que a serpente, além de esperta, era audaciosa, era ousada. Porque veja, ela contradiz uma fala de Deus. Deus disse que Adão e Eva morreriam quando comessem do fruto. Porém a serpente diz que eles certamente, em negrito, bem destacado, certamente não morreriam. Ela está colocando o seu conhecimento acima do de Deus. Deus disse: vocês vão morrer. Mas a serpente disse: vocês não vão morrer nada. A serpente está chamando Deus de mentiroso, meus irmãos. A serpente está dizendo que Deus mentiu para aquelas pessoas. Quando ele disse que elas morreriam, a serpente diz que era mentira de Deus, que eles certamente, elas botam certamente vocês não morrerão. Com certeza vocês não vão morrer. Deus disse que vocês vão morrer, mas vocês não vão, né? Deus disse, mas vocês não vão morrer. Só que logo depois a serpente diz uma meia verdade, ou seja, uma verdade incompleta. Ela diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ela diz uma meia verdade aqui, porque de fato os olhos de Adão e Eva se abriram logo depois de comer do fruto, e Deus sabia que isso ia acontecer. Deus sabe tudo. E veja, o conhecer o bem e o mal aqui não significa apenas saber que o bem e o mal existem. Não significa saber, existe o bem, mas existe o mal. Não é esse tipo de conhecimento que o texto está apresentando aqui, mas poder escolher entre praticar um e o outro. Veja, na Bíblia, quando fala sobre conhecer, o Antigo Testamento é muito educado. Por exemplo, quando fala que o homem conheceu a sua mulher, ele não está falando de saber quem é a mulher, mas ter relações com a sua mulher. Ou seja, conhecer. Ou seja, Adão e Eva teriam uma espécie de intimidade com o bem e o mal, conheceriam um ao outro e poderiam escolher entre um e outro. O homem foi criado apenas para fazer o bem, mas a partir do momento que comeu do fruto, ele se inclina para fazer o que é mal. A partir do momento que o homem comeu do fruto, de fato, ele conheceu o mal. Ele conheceu o que era errado. E ele se inclina para fazer o que é mal. E isso é inevitável, meus irmãos. Essa é a verdade que a serpente não contou. O homem não mais poderia fazer apenas o bem. Ele naturalmente faria o que era mal. Então não leve muito a sério aquela música: se o bem e o mal existe, você pode escolher. Não tem de você não poder escolher o mal, meu amigo. Você vai, naturalmente. Não importa o quanto você saiba viver, o bem e o mal existem, mas você escolhe o que é mal, porque a sua natureza está inclinada para fazer isso. Essa é a verdade que a serpente não contou. Essa é a realidade que todos os homens vivem. A incapacidade
a incapacidade de passar um dia sequer sem fazer o que é mal. Desde a menor ofensa até o maior crime, meus irmãos, o homem é inclinado a fazer o que é mal. Mas o argumento principal da serpente foi esse: vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. Sabe Deus Todo-Poderoso, que criou céus e terra, fez tudo que vocês conhecem aí, fez vocês? Vocês serão como Ele, vocês terão um conhecimento igual dele. Essa foi a cartada da serpente. Não é que eles iam conseguir ter um conhecimento grande. Eles teriam um conhecimento igual a de Deus. Ela disse que Deus havia proibido que eles comessem do fruto, porque Ele sabia que, no momento que eles comessem, eles seriam iguais a Deus. Ou seja, além de chamar Deus de mentiroso, a serpente o chama de egoísta. Ela diz para os homens: Deus quer o conhecimento só para Ele. Deus quer essa habilidade só para Ele. Não quer para vocês, porque Deus é egoísta. Porque Deus é ruim. Esse foi o argumento da serpente, meus irmãos. Vocês serão igual a Deus. Deus não quer outro igual a Ele. Vocês conhecerão o bem e o mal como Deus conhece. O diabo usa várias técnicas para enganar o homem. O diabo tem várias artimanhas para enganar os seres humanos. O diabo tem vários caminhos para fazer os homens desobedecerem a Deus. Se ele não consegue fazer o homem questionar a Deus com suas palavras, ele usa as palavras do próprio Deus de forma corrompida para enganar os homens. É assim que o diabo trabalha. Se ele não consegue, pelas palavras dele, fazer com que o homem peque, ele pega a palavra de Deus e a corrompe para fazer o homem pecar. Veja, quando Satanás levou Jesus lá para aquele topo, lá para aquela torre lá em Israel, mostrou para eles lá, o que foi que Satanás disse para Jesus? Atira-se daqui. E qual foi o argumento que ele usou? Porque a ordenar que seus anjos lhe guardem, que você não tropece em nenhuma pedra. Onde é que diz isso? No Salmo 91. Um salmo tão famoso entre as pessoas aí. Meus irmãos, Satanás conhece a palavra. Ele sabe o que a Bíblia diz. E ele corrompe a palavra de Deus e a distorce para fazer os homens caírem em suas ciladas. E o segundo ponto é: os homens que vivem longe de Deus se tornam os deuses das suas vidas. Os homens que não têm Deus como um argumento para suas decisões, como árbitro para suas decisões, têm eles mesmos. Só que o problema é que um homem corrompido, um homem cheio de pecado, cheio de maldade, tudo que vai ser certo para ele, e tudo que vai ser errado para ele. Ou seja, talvez isso seja errado, mas se ele quiser que seja certo, vai ser certo para ele. Esse relativismo, ele transforma o que é errado em certo e o que é certo em errado, porque ele não tem Deus, porque ele não tem alguém que diz o que ele deve fazer, porque o último argumento dele para suas decisões é esse: se vai me fazer feliz, não é errado. É esse o argumento dos seres humanos. Se me traz felicidade, se me traz prazer, não é errado. Veja, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ao que tudo indica, a fala da serpente foi suficiente para fazer a mulher comer do fruto. Ou seja, a serpente conseguiu enganar a mulher.
E o texto descreve bem como era o fruto: bom para provar, agradável aos olhos e desejável. Bom para provar, agradável aos olhos e desejável. Meus irmãos, o pecado é assim. O pecado nunca vai se apresentar como algo feio de se fazer. O pecado nunca vai se apresentar como algo que você tem desprezo. E é claro, ele se apresenta de tal forma para cada pessoa. Mas enfim, ele nunca vai se apresentar como algo indesejável. Veja, bom para provar, agradável aos olhos e desejável. Essa é a conclusão. A mulher viu que o fruto era bom, então achou que não deveria ser tão mal experimentar. Nem que saiba uma morrinha, nem que saiba uma provinha, nem que saiba um pedacinho. Que mal vai fazer, né? Então ela comeu e deu ao seu marido. E veja bem, algumas traduções trazem assim: e deu ao seu marido que estava do lado dela. Ou seja, Adão viu tudo aquilo e não fez nada. Adão viu sua mulher no caminho do pecado e não fez nada. Não a repreendeu nem nada. Então veja a situação que nós estamos. Nós estamos em um mundo, nós somos pecadores em um mundo que apoia pecados. Nós somos pessoas que fazem o que é mal em um mundo que relativiza tudo isso. Não é tão mal assim, é bobagem, é invenção de crente. Mas enfim, é assim que nós vivemos. O homem desobedeceu à ordem de Deus. A única ordem que Deus havia dado foi quebrada. Deus só havia dado uma única proibição para aquelas pessoas: não comam desse bendito fruto. Mas elas se deixaram levar por algo que parecia muito mais atraente: ser igual a Deus, provar a doçura do fruto. Porque às vezes parece que fazer o que é errado é muito mais divertido do que fazer o que é certo. E a pergunta que eu tenho é: você já se perguntou se no lugar de Adão e Eva você comeria do fruto? Se você estivesse lá no Jardim do Éden, você comeria do fruto? Nós comemos do fruto. Todos nós experimentamos o doce veneno da desobediência. Todos nós comemos e provamos do pecado. Todos nós olhamos para o pecado e o achamos desejável e comemos dele. Mesmo aqueles que conhecem a palavra podem ser tentados pelo diabo, e muitos acabam caindo. E por que, meus irmãos? Porque é fácil. É fácil pecar. É fácil fazer o que é errado. É fácil ir contra o que Deus diz. Veja, você pesquisa algumas coisas, você acha um monte de coisa que você não deve ver. Você coloca um líquido em um copo, você bebe até não parar mais. É fácil. Ler a Bíblia que é difícil, orar que é difícil. Mas pecar é muito fácil. Morrer espiritualmente é muito fácil. Mas é claro que para todo pecado tem uma consequência. A primeira coisa que acontece após o homem e a mulher terem comido do fruto foi os olhos dele terem sido abertos, como a serpente disse que aconteceria. Ou seja, uma verdade. Uma verdade da serpente. Porém, as coisas começam a se corromper. Primeiro, o homem e a mulher perdem a sua inocência. Eles percebem que estão nus e então se cobrem com folhas. Agora há vergonha um do outro nos seus olhos. Ou seja, eles não conseguem mais olhar um para o outro sem sentir vergonha. Eles agora têm que se esconder um dos outros. A segunda coisa que eles fazem é se esconder da presença de Deus ao ouvirem a sua voz, por vergonha da sua nudez.
sendo que foi o Senhor que os formou daquele jeito. Deus então chama o homem e pergunta onde ele está. O homem responde: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então Deus lança as duas perguntas: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Meus irmãos, é terrível quando Deus nos pergunta algo que Ele já sabe. É terrível quando Deus quer que nós respondamos o que nós fizemos, mesmo Ele já sabendo. É muito ruim, porque nesse momento que nós vamos ter que assumir a nossa culpa, algo que Adão não fez. Adão não disse: sim, Senhor, eu comi. Ao invés disso, Adão acusa a mulher que Deus havia lhe dado. Ou seja, ele culpa a mulher e Deus, porque foi Deus que deu a mulher para ele. Ou seja, ele culpa a mulher e Deus por algo que ele tinha feito. A mulher acusa a serpente. Ou seja, ninguém quer assumir a própria culpa aqui, mas quer colocar a culpa no outro. O diabo tentou a mulher? Sim, mas foi ela que comeu do fruto. A mulher ofereceu o fruto ao seu marido? Sim, mas foi ele quem comeu. Todos eles foram culpados pelo seu pecado. Não adianta você dizer: porque fulano falou tal coisa comigo, então eu pequei. Porque aconteceu tal coisa comigo, porque eu pequei. Veja, o diabo tenta. O diabo nos tenta. Mas no final, a culpa do pecado não vai ser do diabo. Vai ser sua. Você caiu. Eu caí. Nós caímos, meus irmãos. Todos eram culpados. Podemos ser tentados pelo diabo de diversas formas, mas no final somos nós que provamos o fruto. O diabo pode nos mostrar a aparência bela do pecado, pode nos mostrar a sua doçura, mas nós que provamos do veneno. Infelizmente, tal como Adão e Eva, nós podemos querer colocar a culpa nas situações, nas dificuldades, no estresse, ao invés de dizer: perdão, Senhor, eu pequei. E foi isso. O homem pecou. O homem desobedeceu a Deus, comendo do fruto. Então, irmãos, mas existe algo curioso: o homem não morreu naquele instante, ele continua vivo, sendo que Deus tinha dito que ele ia morrer. Mas a morte a qual Deus se referia era uma morte além da morte física, era a morte espiritual. Todos os homens morreram em Adão, e as consequências desse pecado do primeiro casal ecoam até hoje no mundo, com a maldade dos homens aumentando. Ou seja, tudo de mal que você vê nesse mundo, toda a maldade que existe no mundo começou com o pecado de Adão e Eva. E alguns perguntam: mas por que você é condenado por algo que outros fizeram? É simples, é só você não pecar. Mas você não consegue. Entretanto, Deus não deixou que o diabo saísse vitorioso. Deus disse à serpente, versículo 15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus promete a alguém que venceria a serpente, alguém que esmagaria sua cabeça, que a mataria. Cristo Jesus é este descendente da mulher, aquele que com seu sacrifício derrotou o poder das trevas, aquele que por meio da fé no seu nome pode salvar todos aqueles que caírem em Adão, aquele que cura os homens do veneno da desobediência com o poder do seu evangelho. Jesus nos chama a provar algo muito mais doce e muito mais agradável que o fruto do pecado, a sua salvação. Jesus nos chama, meus irmãos, a provarmos algo muito mais sublime que a salvação em seu nome. Por isso, rejeite o veneno doce do pecado e prove o sabor, muitas vezes amargo, mas também doce, do Evangelho. Creia no descendente da mulher que foi ferido para nos salvar. Amém. Vamos colocar de pé e agradecer a Deus por mais um culto.